Olá, meus amigos, vamos para o nosso devocional. Dá o seu like lá, o seu dislike e vamos compartilhar essa mensagem. Queridos, hoje vamos falar sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre semente. O que é riqueza? Riqueza é o fruto. Prosperar é o crescer. Semente é a sabedoria. Quem é a sabedoria? A sabedoria é uma pessoa. Sabedoria é aquele que criou todas as coisas e tem a ciência e a sabedoria de todas as coisas. Ele é onisciente. Sabe de todas as coisas. Então, está na mão dele. A semente é dele. É ele quem dá a semente. Então, vamos entender esse processo. Qual é a diferença? Tem muita gente dizendo, prosperar é a mesma coisa de ser rico. Não é isso. O prosperar é crescer. E a riqueza é o fruto. Então veja só. Tem muita gente que tem bloqueio, inclusive cristãos, que tem bloqueio com relação a você prosperar, você crescer. E não entendendo que nós já somos ricos. Quem define a nossa riqueza não é o que você tem em patrimônio hoje ou o que você ganha. É o que você é o que já é seu, o que você é. Já existe uma riqueza, um valor, já existe um prosperar que é natural. Prosperar é natural. Entenda isso. Jesus ele sempre trazia as coisas naturais, pegava as coisas naturais da terra, falando sobre aquilo que era realmente de um vasto conhecimento do ser humano, para explicar as coisas do reino, as coisas espirituais, as coisas do reino de Deus. Mas ele trouxe vários princípios usando e trazendo esse princípio, usando as coisas da terra, natural, usando aquilo que é natural. Então, o prosperar é natural, o crescer é natural. Deus já nos criou com esse propósito de nós venhamos a prosperar, a crescer. Por exemplo, quando você nasce, aliás, na sua formação no feto do feto ali, já há um prosperar. Começa com aquela coisinha informe, vai se formando, vai prosperando, vai crescendo, até chegar aos 9 meses que pula para o mundo, caia para o mundo, não é isso? Nasce. Só é que ao nascer, continua o processo de crescimento. Continua o processo de crescimento. E esse processo é tudo um processo natural. Cada um compreende de maneira perfeita esse processo, lembrando que o feto ele nasce de uma semente que foi lançada. De uma semente. Se você não entende mais a palavra na raiz grega, lá no hebraico, a palavra esperma é uma semente. Significa semente que foi lançada, que formou-se um feto, que foi prosperando, crescendo e até nascer. Então há um processo natural. Só que quando nasce, continua esse processo. Continua o processo de crescimento dessa criança. E essa criança ela vai prosperando nesse crescer. Cada momento, cada dia, ela cresce, ela se desenvolve, ela ganha potencialidade, ela ganha força, ela começa a falar, ela começa a andar. Só que nesse processo de prosperar, de crescer, há muitas quedas. Quantas quedas uma criança cai? Quantas tentativas para ela conseguir andar? Então, a vida é assim. O nosso prosperar em qualquer área, e aí esses princípios que o próprio Jesus trouxe, ele lançou para ser usado em qualquer área. Qualquer área que você for colocar, esse processo do prosperar, do crescer, ele é natural. Tanto espiritual, como emocional, como fisicamente, como em conquistas financeira, qualquer área que você for querer prosperar, esse processo é um processo natural. Então nós é que complicamos. Por que nós complicamos tanto? Se nós entendermos o princípio básico que rege, se nós entendermos o manual de como chegar, de como crescer, de como prosperar, nós não teríamos tanta dificuldade.
de entender o que é semente, o que é o prosperar e o que é a riqueza. Então veja só, esse processo é um processo natural e nós é que complicamos. Então, quando o Senhor trazia as parábolas, falando, por exemplo, sobre a parábola da semeadura, ele estava falando de um processo de crescimento, de um semeador que semeava uma semente, que jogava uma semente à beira do caminho, que jogava a semente entre os espinhos, entre pedregulhos, e também que jogava a semente entre a terra boa. Então, ele estava dando princípios da semeadura e estava comparando isso ao reino dos céus. Veja que coisa interessante. E às vezes a gente fica com tantos bloqueios que não quer entender esse processo natural. Há um processo natural, mas nós muitas vezes queremos pular as etapas. Nós é que queremos pular as etapas. A gente fica correndo atrás do fruto, que é a riqueza. Fica correndo atrás da riqueza, que é o fruto. Queremos colher o fruto, mas não queremos passar pelo processo do crescimento. Queremos colher o resultado. Só que para ter um fruto precisou alguém semear, precisou alguém plantar, precisou alguém cuidar dessa plantação, precisou alguém cuidar para que essa semente crescesse e prosperasse, para depois colher o fruto. Então, para nós colhermos o fruto, ou termos um resultado, ou termos uma colheita, que é a riqueza é a colheita. Você que é agricultor, você que é da roça, ou já foi, você entende muito bem isso. Há um processo. E nós muitas vezes queremos pular esse processo. Então, vamos continuar nesse tema. Vamos continuar falando sobre isso nas próximas mensagens. Deus te abençoe e faça um excepcional dia.